O que eu ia te perguntar também, perguntei do doutorado, hoje você está como gestora de práticas assistenciais. Isso. A maior parte da minha vida, quando eu escutei esse cargo, era uma enfermeira. Ah, verdade. Né? O que faz uma gestora de práticas assistenciais? E qual que é a importância de a gente ter uma fisioterapeuta inserida nesse contexto aí? Sim. Aliás, isso é algo que é bastante significativo na época, quando eu fui promovida de coordenação de fisioterapia para gerente de práticas assistenciais. Isso foi bastante significativo, acho que para mim, obviamente, pelo reconhecimento, mas eu acho que isso é importante para a categoria como um todo. Eu não sou a única, óbvio, não sou a única que estou na posição gerencial, dentro dos profissionais de fisioterapia, né? Então, vocês estiveram aqui, o Wellington, há pouco tempo, é gerente essencial, só muda o nome, né, do cargo, mas basicamente mesma coisa. Tem outras pessoas em outros grupos Marcão. ou em outros que fazem esse trabalho gerencial, né? Porque se você sai do nível de coordenação, que é o habitual, todo serviço tem um coordenador de fisioterapia, certo? Todo. Tem que ter, é obrigatório, porque tem toda a regulamentação do CREFITO, etc. Tem que ter um responsável técnico pelo serviço, ok. Só que os cargos de gerente sempre foi ou de enfermeiro ou de médico. E acho que isso é uma evolução da nossa profissão como um todo. A gente é uma profissão muito jovem comparado à medicina e à enfermagem, naturalmente. E acho que essa visão e esse desenvolvimento de profissionais da nossa área porque a gente tem mais gente formada, então tem mais tipos de pessoa formada, passando por mais tipos de experiência e tendo mais oportunidade de atuar em um leque de serviços que não é restrito mais para a parte técnica. Então, acredito que começou a ter, a gente criou, acho que todos nós que estamos nessas posições hoje, criou essa oportunidade. Não foi a empresa pensou, não, vamos ter um gerente aqui, né? Não foi criada a necessidade, né? Foi criada a necessidade, inclusive, de nos manter dentro da empresa, porque você vai crescendo, você vai tendo destaque no seu trabalho ou na sua entrega. As empresas vão tentando se adequar àquela realidade. E aí, a importância foi, a gente poderia, talvez, hoje, está sob ainda a gestão da enfermagem, o que era muito comum. Só que, por exemplo, uma coisa que foi muito interessante na minha empresa especificamente é que, inclusive, os gerentes de enfermagem nos hospitais, eles transitaram para gerente de práticas também. Então, não ficou mais com a informação que é só gerente de enfermagem, que era muito comum. O cargo que existe clássico é gerente de enfermagem. Era o teto, né, antigamente. Isso, e era o teto. E aí, ali daquele ponto, daquela pessoa, todo mundo embaixo, todas as outras disciplinas não médicas, porque aí sempre tinha um gerente médico também, né? O gerente médico, o diretor médico, enfim. Mas as disciplinas não médicas ficavam ali. Só que o trabalho dessas equipes, né, e acho que a fisioterapia se destaca muito porque de fato, o terceiro grupo, né, assistencial de qualquer hospital, em volume de pessoas, inclusive. Então, não dá para ignorar a categoria e a importância da prática da fisioterapia dentro desse contexto. E, junto com isso, foram também, e acho que isso é importante, que a gente se uniu muito mais aos times que são colegas, né? Os times que são afins, tipo fonoaudiologia, tipo psicologia, tipo nutrição. Então, a gente foi se aproximando mais deles e todos esses grupos foram crescendo. E uma vez que a prática é muito bem estabelecida no dia a dia do hospital e que aí todo esse mundo médico-cêntrico, mas que o médico começa a não conseguir fazer o trabalho dele integralmente se ele não tem nutrição falando, físio falando, a psicologia atuando, ele não consegue mais fazer, então isso se torna tão significativo que você não pode viver sem essas equipes. E se você não pode viver sem essas equipes e se você precisa valorizar elas, as lideranças também estão ali respondendo por elas e precisam também ir crescendo junto. Então, acho que isso foi um crescimento de categoria como um todo. Há 10 anos atrás, a gente não tinha. Tinha um ou outro caso, mas muito pouco, talvez, de ter gente da fisioterapia em cargos gerenciais. Era realmente todo mundo sobre a gestão da enfermagem, que é um clássico, porque a enfermagem Sim. é o profissional que é gestor do cuidado como um todo. Né? Quem está 24 horas com o paciente
chova, faça sol, sempre o enfermeiro vai estar ali, né? Então, o gerenciamento faz parte da formação da enfermagem, isso, né? E eles sabem fazer isso, né? Sim. E eles sabem fazer e juntar tudo e etc. Agora, eu acho que é isso. A fisioterapia cresceu nesse tempo. Acho que a gente a gente criou campo para empoderar o fisioterapeuta. Então, há uns anos atrás, como eu falei, quando eu estava na faculdade, eu pensava assim, nossa, esse lugar não é para mim, né? Puta, fisioterapia aqui não tinha essa pegada que tem hoje, não tem essa significância no trabalho. E não é que não era importante, sempre foi importante, mas acho que não tinha visibilidade como tem. E foi a construção científica mas foi a construção, também, né? Exato. Tudo isso acho que tudo se construiu. Então, nisso, ter ido para um cargo de gerência foi um reconhecimento muito grande do meu trabalho, mas muito do trabalho de todas as equipes que acho que as pessoas... eu digo, nesse ponto, talvez eu tenha sorte. Acho que assim, as equipes são muito acreditam muito nelas e acho que elas vão, quando a gente fala, vamos implementar um projeto, as pessoas estão afim, estão interessadas, elas fazem o papel delas na assistência como se espera, né? Como deveria Sim. ser. Então, acho que nisso todo mundo ganha, porque as equipes ganham mais autonomia, e aí a autonomia é algo essencial, passar os hospitais e os grupos, né, de sistemas hospitalares passaram a entender que a gente não é dependente do médico para trabalhar, e não só nós, né, as outras categorias também. Não somos dependentes, nós poderíamos ser profissionais de primeiro contato, mas poderíamos ser no hospital se não fosse somente a regra do plano de saúde. Tem que ter uma prescrição, tem que startar de algum ponto para poder ter pagamento, senão não tem. Mas hoje em dia é proforme. Não é mais porque o médico vai dizer o que nós vamos fazer. Não, o médico não vai. Ele vai dizer, puxa, eu preciso da fisioterapia, físio. Ou às vezes eu chego para ele e falo, eu vi o paciente tal, ele precisa da nossa assistência. Você pode só prescrever fazer aqui a formalidade? Né? A gente pode dar esse start, né? Pode. E passou a dar, né? Eu lembro logo quando eu cheguei no Higienópolis, por exemplo, que eu estava direto com o time da físio, tinha boa parte da equipe que tinha medo de conversar com o médico, tinha medo de ligar, tinha medo de dizer, o paciente é do doutor fulano. Ai, meu Deus, não vou ligar para ele, não. Não, mas tem que ligar, né? Tem que ligar, tem que falar, tem que discutir. E aí você vai ganhando respeito. Então, você ganha respeito, você mostra que de fisioterapia é fisioterapeuta que sabe. Exatamente. Não é o médico. Então, assim... É isso. E pode parecer muito óbvio, mas, assim... Não é nem sempre. Não é. Então, acho que o mais legal, e vem concluindo a resposta, é que hoje em dia o que eu sinto é que se eu não tiver nessa posição, eu pedi demissão, eu fui demitida, ou eu resolvi fazer direito. Não faça, por favor. Falta pouco, só 9 semestres. Só falta pouco. O cargo é necessário. Não é uma posição que é minha, entendeu? O cargo é necessário porque... Vai criar uma sucessão. Provavelmente quem vai entrar o próximo vai ser um novo fisioterapeuta. Exato. Acho que a necessidade foi criada e a importância ficou clara. É necessário que tenha esse tipo de profissional gerenciando esses tipos de equipes. E que possa conduzir os planos de ação, os programas e evoluir na entrega assistencial como um todo. A gente tem